vamos dar continuidade ao tema referente a Karl Marx sobre o Estado no instrumento de domínio de classe, sendo que agora vamos fazer a resolução de exercícios, deixando sempre enunciado a caneta e respostas a lápis. Como Karl Marx compreendeu a relação do Estado com a classe dominante? Como nós já vimos na parte teórica, Marx ele vai ser um ferrenho crítico do Estado, porque ele vai entender o Estado como um instrumento de domínio. Ele vai entender que o Estado ele não surge para poder preservar os interesses individuais ou coletivos. Inclusive, a própria noção de indivíduo para Marx ela não é tão importante. Tá? Ele se contrapõe ao pensamento de Hegel, porque Hegel falava que o Estado precede o indivíduo, então dá um sentido para o indivíduo. Marx ele vai criticar essa ideia, ele vai falar o seguinte, não, o que existe não é o indivíduo, né, aquele Estado ali que precede os interesses dos indivíduos. O que existe é a classe, e essa classe, enquanto dominada por toda essa estrutura, ela se torna uma massa de manobra da classe dominante. Então ele vai ver isso como um processo histórico, tanto é que a palavra história é muito presente em Marx, ele vai falar do método histórico dialético, que é o método de você poder tentar investigar todo o processo histórico de dominação de classes, e no presente momento no qual ele vai viver, que vai ser o período após as grandes revoluções francesa, industrial, ele vai ver como a classe dominante presente a classe burguesa, que foi aquela classe que ganhou força depois das grandes revoluções. A burguesia já existia desde o período medieval, mas ela vai ganhar força e vai sair como uma classe vitoriosa, se desprendendo da nobreza e do clero a partir da Revolução Francesa, então, porque a burguesia estava presente lá junto com o clero, com a nobreza, mas ela estava numa posição inferior, e ela vai sair vitoriosa e sair como uma classe que vai deter não apenas o dinheiro, mas o poder pós-revolução. Então, eu vou até colocar a resposta aqui, ó. Marx ele não vai falar em indivíduos, ele vai falar em classes. E para ele, o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, isto é, aqueles que protagonizam a luta de classe. Então ele não vai ver o Estado como aquele que defende os interesses coletivos. Vai ser uma instituição que surgiu em meio à crise, né, o que é a crise? Gente? A crise é entre os interesses. Então existe o interesse daqueles que detêm mais poder, que detêm mais propriedades, e aqueles que são mais pobres. Então o Estado, na visão de Marx, ele vai surgir como uma forma de um impasse desse conflito para poder deixar um Estado um estado de dominação daqueles que detêm maior controle. Então, nasceu, portanto, para defender os interesses desta, e tem sido assim até nossos dias. Então, na perspectiva marxista, você teria que acabar com essa estrutura para você poder acabar com a desigualdade. Outros pensadores contemporâneos de Marx, como por exemplo Durkheim, Weber, eles não vão ser tão críticos assim do Estado. Por exemplo, Marx e Weber, ele não vai falar que é necessário você acabar com a instituição do Estado. Então você poderia promover uma igualdade a partir de outros mecanismos. Mas Marx não, Marx é muito incisivo na ideia de que você precisa promover uma revolução. Então está intrínseco no pensamento marxista a ideia de uma revolução. Porque se você mudar essa estrutura, não basta apenas você manter o Estado. Repito aquela crítica que eu fiz na parte teórica. Como é que você desestrutura todo um Estado bem organizado, uma estrutura, uma classe dominante dessa que não vai querer deixar perder, né, as suas riquezas e perder o seu poder? Como é que você faz isso? Tendo um poder mais forte ainda. É por isso que todas as experiências históricas de instauração de socialismo, comunismo, acabaram em governos totalitários. Porque como que você, por exemplo, pega a propriedade privada de pessoas ricas, você tira aquelas pessoas que têm controle lá em cima sobre toda a estrutura social, por interesse daquelas pessoas, né? Elas não têm interesse de perder aquilo, então você vai ter que usar da força, usar da violência, usar de um processo revolucionário. Tá? E as experiências históricas mostram governos muito totalitários. Então, só uma crítica aqui para vocês poderem pensar. Questão 2. Para Marx, aonde teria se iniciado as desigualdades sociais presentes no Estado, manifestadas em classes? Aqui fica bem mais fácil responder, porque já retoma um pouco da ideia da primeira questão. Isso teria se iniciado aonde? Quando, em determinado estágio do movimento histórico da sociedade humana, que em seus primórdios teria sido uma sociedade sem classes, sem estados, então ele entende que havia um momento que não havia essas divisões em classes,
E o Estado, então, ele passou a ter aquelas funções administrativas exercidas pelo conjunto dos membros. Certas funções administrativas tornaram-se privativas de um grupo separado de pessoas que detinha força para impor normas e organização à vida coletiva. Desse núcleo teria se desenvolvido o Estado. Então, o Estado, como essa estrutura, né, toda burocrática, toda bem organizada, ela surge então sempre para poder preservar os interesses daqueles que são os que dominam. Tudo bem? Questão 3. Qual teria sido o papel do Estado, segundo Marx, em um momento do desenvolvimento econômico em que surgiram as desigualdades de classes e os conflitos entre explorados e exploradores? Marx ele vai entender que o Estado ele é sempre um apaziguador dos conflitos e sempre com o interesse de preservar os interesses da classe dominante. Então, Marx não vai ver um Estado como uma instituição que vai estar favorecendo os mais pobres, mas sempre uma instituição que está servindo aos interesses específicos, né, de um domínio institucionalizado. Então nós podemos ver aqui que o papel do Estado teria sido de amortecer o choque desses conflitos, evitando uma luta direta entre as classes antagônicas. Embora o Estado tenha nascido da necessidade de conter esses antagonismos, nasceu também no meio do conflito e por isso acabou sendo sempre representado pela classe mais poderosa, aquela que tinha a força para reprimir a classe dominada. Sejam os escravos na antiguidade, os servos e camponeses no feudalismo e os trabalhadores assalariados no capitalismo. Perceba que eu falei com vocês sobre a questão que mesmo em todos os períodos da história sempre teve classes dominadas. Então, os escravos na antiguidade, os servos e camponeses no período feudal, são os trabalhadores assalariados, os proletários no período do capitalismo moderno, né, que surge ali depois da Revolução Industrial. Então, para Marx, o Estado vai sempre estar surgindo ali com os interesses de preservar, né, a dominação daquela classe que domina os que estão na classe inferior. Então vai sempre haver uma relação de desigualdade. Perceba que Marx, então, ele volta a repetir, para você poder acabar com a desigualdade, segundo o pensamento marxista, você tem que acabar com o Estado, porque o Estado vai estar sempre servindo aos interesses de uma classe dominante. Questão 4 aqui para a gente fechar a resolução dos exercícios, tá? É uma questão de vestibular. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica. Letra A. Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho? Claro que não, né? Não faz o menor sentido. Pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Perfeito. Por quê? Para o pensamento marxista, você tem as classes sociais, separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Ou seja, dentro do pensamento marxista, ou você é um assalariado, ou você é um trabalhador que vive de uma renda, ou você é aquele que detém o meio de produção. Você pode falar assim, professor, eu passei num concurso público, ganhei 30 mil reais por mês, eu fiz faculdade de Direito, isso aqui, mas você você sendo assalariado, mais você ganhe bem, você é dono do meio de produção? Você, por exemplo, você pode trabalhar numa empresa e ganhar um salário, como eu falei, de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais por mês. Mas você é dono da empresa? Você pode trabalhar como por exemplo, na parte de administração de uma empresa como, sei lá, Friboi. Mas você pode ganhar um salário, né, muito alto, 5 mil, 10 mil reais. Mas você é dono daquele meio? Você é realmente que detém um meio de produção? Não, então você está na classe dos assalariados. E aí Marx vai dizer, você pode ser um assalariado que vive com um salário para sua subsistência, né, que é aquele salário que só vai pagar suas contas, vai conseguir comer. Ou você pode ser um assalariado que tem uma vida um pouco mais requintada, com mais luxo, né, com mais acesso a outras coisas. Mas, de qualquer forma, você continua sendo assalariado. Porque aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que realmente são, né, a classe dominante, são pouquíssimos que fazem parte. Tá? Então, pensa no Brasil aí, né, dentro dessa perspectiva marxista, com o que seria a classe dominante. Você pega algumas poucas famílias no Brasil que detêm a riqueza, a maior parte da riqueza no Brasil. Então, mais de 50% da riqueza do Brasil está nas mãos de poucas famílias. Então, isso dentro de uma perspectiva marxista, né, mostra que você sempre vai ter uma classe que detém,
né, os meios de produção, os meios de mídia, os meios de informação, e você vai ter uma classe ali embaixo de assalariados, de pessoas que talvez vivem na informalidade, que trabalham de forma autônoma, mas que não detêm o meio de produção e os meios de informação. Tranquilo? Então fechamos a resolução das questões e até uma próxima.